Boa tarde a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Viajamos hoje bem cedinho, lá de Niterói, Rio de Janeiro, para cá, para estar com vocês nesse evento. Tenho certeza que vocês vão apreciar esse evento e outros, porque já estão sendo convidadas para os próximos, não é? Nós fazemos parte dessa associação de homens de negócios, são homens de vários segmentos da sociedade, são profissionais liberais, autoridades civis, militares, e não é diferente. A mulher hoje, né? Ela tem um papel especial também na sociedade. É uma mulher que trabalha, que tem seus afazeres, mas que também vem... Cadê meu celular? Está aqui. Que também está nessa empreitada de trazer novidades, discutir valores, de se apresentar na sociedade e ter o seu momento também selado para participar ativamente na sociedade. Eu separei aqui, antes de começar a falar do que nós viemos falar, somos todas profissionais, a maioria empresária, todas são bem-vindas, todos os segmentos, donas de casa, nessa associação. Mas estamos para tratar de outra questão, falar de vida, falar de experiências de vida. E eu trouxe um texto que eu tenho certeza, já que estamos aqui, nós somos muitas mulheres, não é? Não sei a quantidade, mas tem uma quantidade grande de mulheres aqui. Então, separei um texto, algumas devem conhecer, eu gosto muito desse texto. Sobre nós, mulheres, sobre nós. No princípio, eu era a Eva, nascida para a felicidade de Adão. E meu paraíso tornou-se trevas, porque eu usei libertação. Mais tarde, fui Maria, meu pecado redimiria, dando à luz aquele que traria a salvação. Mas isso não bastaria. Para eu encontrar perdão, passei a ser Amélia, a mulher de verdade para a sociedade. Não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais. Quero a minha dignidade, tenho meus ideais. Hoje, não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência, o meu nome é mulher. Vocês gostaram? Lindo, né? Então, esse texto eu trouxe para homenagear vocês, para depois começar a falar dessa mulher aqui, que eu sei que com certeza, não vou falar de trabalho, de experiência profissional, embora já tenha sido anunciada. Fui professora há muitos anos, gosto muito de lecionar, dona de casa, mãe, esposa, mas tenho uma experiência de vida para compartilhar com vocês. Acho que cada uma de nós tem experiência, e a Donep proporciona esse momento de nós compartilharmos. Eu sou de uma família simples, mas uma família honesta. Minha mãe, uma mulher trabalhadora, muito, muito mesmo, e meu pai, um homem violento. Ele não era um bom pai, nem era um bom marido, porque ele se achava dono da mulher, dono da minha mãe. Até hoje ainda há casos assim, não é, gente? Tem homens que se acham donos. E a minha mãe, tudo que ela fazia tinha que ser escondido dele. Então, trabalhou com muita dificuldade. E eu cresci nesse ambiente onde muitas coisas precisavam ser omitidas. Ela gostava de trabalhar, ter o seu sustento, precisava, inclusive, mas ele tolhia essa vontade dela, essa necessidade, porque vai além só da vontade, né? Há mulheres
que tem necessidade de trabalhar e somar com o marido, né? Ele não deixava. E ele era essa pessoa agressiva, eu cresci nesse lar agressivo. E a semelhança da minha mãe, e eu creio que aqui há muitas mulheres assim, que quer ter uma vida profissional, ela quer ser boa mãe, boa esposa. E olha, gente, nós aprendemos isso aqui na Donep. Nós, mulheres que frequentamos a Donep, aprendemos a ser melhores esposas, melhores mães, donas de casas, profissionais. Então, vocês são bem-vindas. Eu cheguei na Donep e tenho aprendido muito. Mas naquele tempo, antes de conhecer a Donep, à semelhança da minha mãe, eu precisava, e sou desse tempo, há mulheres aqui também desse meu tempo, que queriam uma libertação. Elas queriam uma independência. E eu não fui diferente, ainda vendo esse exemplo todo na minha casa. Eu busquei trabalhar, estudar, muito nova ainda. E assim, estudando, trabalhando, ganhando meu dinheiro, meu sustento, muito jovem, eu sonhava com o que quase toda mulher sonha. Nós temos um sonho, nós mulheres, né? A maioria, pelo menos, casar. Estudar, ser profissional, a gente quer ser tudo, né? Não, gente? Mulher quer ser... Olha, tem hora que não dá tempo de tudo, né? Eu tinha muitos sonhos. Cantava num grupo, numa banda, que hoje é até famosa, e estudava, e trabalhava, mas eu tinha também outros sonhos, que é o sonho de mulher, casar, ter seus filhos, ter seu marido, e a gente começa a ler aquelas histórias infantis, né? Aquela historinha, o príncipe, meu Deus, e a gente começa a idealizar aquele homem, né? Chegando com aquele cavalo, te pegando, te resgatando. Nossa, lemos isso ainda na infância, né? Tem até uma história, é clássica, essa história clássica, a história do príncipe, né? E o sapo, né? Aquele sapo que era príncipe, mas que virou sapo. Quem conhece essa história? A maioria, né? Então, mas ele virou sapo por quê? Porque ele foi enfeitiçado por uma bruxa. Acontece que no nosso dia a dia, essa realidade é um pouco diferente. Tem homem que vira sapo, sapo de verdade. Ele fica escorregadio, quer sumir lá pelo meio do brejo. E a gente fica, né, sonhando a vida inteira com aquele príncipe no cavalo branco. Isso não acontece, é frustrante, hein? Eu sonhava com esse casamento, eu queria casar. Sonhava em ter 3 filhos. E, gente, vou contar para vocês. Casei muito nova ainda, eu só tinha 23 anos de idade, porque eu trabalhava num banco e surgiu uma pessoa. Naquela época eu tinha aquele namoradinho que, desde a adolescência, e tinha acabado com aquele namoro, e essa pessoa chegou no banco onde eu trabalhava, e me olhou, e eu olhei para ele, e naquele tempo eu cantava em conjunto, não sabia inglês, ele sabia um pouquinho de inglês, então a conversa começou assim. E um belo dia, esse sonho, gente, que quase toda mulher tem, foi tão bonito, ele chegou e disse assim, olha só, vamos assistir uma peça de teatro? Eu falei, vamos. Era Liberdade para as Borboletas. Fomos tentar assistir a peça, mas o assunto era muito extenso, ficamos juntos, um com o outro. E ele chegava assim para junto de mim, e eu me afastava, porque naquele tempo era um pouco assim, hoje é um pouquinho diferente. E até que eu perguntei a ele, escuta, você está querendo o que comigo? Está querendo me namorar? É? Ele falou, isso mesmo. Eu falei, então, meu filho, pergunta se eu quero. Porque tem homem que se chega, vai colando, né? E hoje em dia é normal, aí vai ficando, e daqui a pouco vai ficando, e aí nem vira sapo, porque não precisa, né? Não precisa virar sapo. Continua sendo o que é mesmo, que não dá em nada mesmo. Não pode ser assim.
E eu então aceitei namorar, e quando menos eu esperava, ele chegou um dia e disse assim: eu quero me casar com você. E naquele dia, eu vou confessar a vocês, é um friozinho aqui no estômago, né? Quem já passou por isso sabe. Eu não sabia se eu queria casar. Por outro lado, eu ficava pensando, será que depois eu vou deixar passar essa chance? Tanta mulher ficando aí para titia. Enfim, tive dúvida. Por final, cedi. Só que no dia do casamento, eu não queria mais casar. E olha, ele ficou muito chateado com isso. Não, agora você vai ter que casar. Tudo pronto, tudo arrumado. Você vai ter que casar. E eu realmente casei. Casei, o tempo passou pouquinho e logo em seguida eu tive meu primeiro filho. Com 23 para 24 anos eu tive meu primeiro filho. Meu filho nasceu com um problema seríssimo, problema de cardiopatia congênita grave. Doença muito difícil de ser curada, tetralogia de Fallot. Precisaria tirar muita coisa, e nem tirando o coração, fazendo um transplante não teria resposta, porque havia também uma transposição dos grandes vasos da base. Ele tinha, além disso, cianose, era muito roxinho, tinha aquele dedo de baqueta, já viram assim, aquele dedo bem largo? E eu fiquei assustada com aquilo. Toda criança vinha para a primeira mamada e o meu filho nada de aparecia. Até que eu descobri isso e fiquei torcendo que fosse somente um sopro, porque o sopro ele pode ser corrigido com o tempo. Mas nem isso era pior, e nem mesmo um transplante resolveria o problema do meu filho. Tive que esperar, eu e meu marido choramos muito, muito mesmo, porque o filho também faz parte do sonho. Você casa com a expectativa de formar uma família. E eu ali sofri muito, porque muito jovem, queria muito esse filho e nada de poder nem amamentar o meu filho. Esperei que ele fizesse 4 anos para que ele pudesse fazer uma cirurgia paliativa, um Blalock, né? Tiraram assim uma veia do pulso e ligaram da cava ao pulmão para ele oxigenar, ter uma oxigenação melhor e daí ele sobreviver. Vou contar para vocês, que coisa tremenda. Ele sobreviveu. Ele sobreviveu. A cirurgia foi feita por Dr. Adib Jatene, em São Paulo, um homem que estudou bastante para criar as primeiras válvulas para o coração, se especializou nisso e muitas vidas vêm sendo tratadas pela descoberta dele. E meu filho sobreviveu. Eu, passando por essa situação, cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, já não trabalhava porque eu tinha que cuidar muito dele. A gente sonha coisas, mas as coisas, elas se perdem, né? Foi quando eu comecei a ver a história do sapo na minha vida, né? Creio que algumas conhecem essa história, porque a gente começa a se dedicar tanto à casa, a filho, e comecei a passar por uma situação que eu não entendia bem. Meu marido estava distante, saía muito de casa, não colaborava muito. Fui eu descobrir que tinha uma história mal contada na minha vida. Era quase sempre uma situação assim, era uma mulher que tinha interferido no nosso caminho, e eu então, aquele meu sonho inicial caiu. Fiquei muito triste com a história, porque eu me descobri uma mãe dedicada, uma mãe responsável, uma dona de casa, e eu fiquei muito triste com isso. E olhei para ele e disse assim: olha, seguinte,
Ele falou assim: me perdoa, eu não pensei em fazer nada disso. E eu creio nisso. Você me perdoa? Eu disse: não perdoei não. Falei: não perdoo mesmo. Nós morávamos nessa época no Espírito Santo. E eu disse: vamos voltar para Niterói, porque eu não quero mais essa situação para mim. Eu já estava grávida da minha segunda filha, nesse tempo. Quando aconteceu esse adultério, eu estava grávida da minha segunda filha. E essa segunda filha nasceu ainda lá. Eu conheci a pessoa disse que ela não sabia que ele era casado, que ela me achava tão parecida com ele, que pensou que eu fosse irmã, essa coisa toda. Só que na hora de vir embora, ela estava com o carro dela para baixo, para cima, querendo me atropelar. Mas não atropelou não, que eu estou aqui hoje, né? Graças a Deus. Ela tentou só. E eu, então, tive minha filha lá e voltei para Niterói e falei para o meu marido assim: ó, nós vamos permitir que nossas crianças cresçam, né? Meu filho tinha feito já uma cirurgia, e quando eles tiverem a vida deles, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Por enquanto, nós vamos viver juntos para criar as crianças. Isso é responsabilidade, não é, gente? Tem gente que sai separando assim, com criança, não é difícil? Naquele tempo, eu já pensava dessa maneira, porque criança não pede para nascer. E você pode fazer um sacrifício também pela criança. Eu sempre pensei assim. E assim foi. Voltamos para Niterói. Ele tinha montado uma empresa lá que não deu certo, voltou a ser empregado, e ele vivia a vida dele, eu vivia a minha vida. Foi quando eu estudei muito, eu gosto de estudar, terminei minha faculdade de letras, meu filho crescia bem, ele só não podia competir, mas ele nadava, andava de bicicleta, fazia todas as coisas que uma criança normal faz. Eu tinha uma preocupação, que ele não tivesse oxigenação no cérebro, mas ele estudou bem, se formou. Quando voltamos para Niterói, eu fui fazer tudo que eu não tinha feito naquela juventude que eu sonhava, né? E nem olhava mais para o sapo, estava muito feio. Eu vivia a minha vida, estava trabalhando, estudando, fazendo tudo que eu queria fazer. E não vem me perguntar não, sobre nada, porque eu também não dava muita satisfação. Não foi isso que eu me propus? Então eu fiz assim. Só que minha filha nasceu bem, perfeita. A Aline nasceu gordinha, comia bem e tal. Meu filho foi crescendo, fazendo todos os esportes que podia, estudou bastante, fez pós-graduação e tal. Nesse tempo que voltamos para Niterói, minha filha foi crescendo e aos 4 anos ela foi a uma padaria com um vizinho. O vizinho pediu que ela fosse à padaria junto com meu filho e foram naquela bicicletinha que ele tinha. Enfim, e o que acontece? Minhas crianças foram colhidas por um ônibus na calçada. E meu filho, que tinha essa cardiopatia grave, ele sobreviveu. Se quebrou todo, mas sobreviveu. Mas a minha filha, o ônibus passou por cima dela, porque ela caiu para o lado da rua. Então, eu percebi que a vida ali já não estava muito bem para mim. Eu já tinha passado essa situação, praticamente estava sozinha, e com um filho agora doente, machucado, muito machucado, e sem essa proteção, porque eu mesma não queria mais. Mas olha só, nesse tempo, eu acredito que quase toda mulher fica sem chão, né? Perder filho não é fácil. E eu comecei a pensar que a minha vida não valia muito a pena, porque eu olhava para o meu filho, ele estava todo quebrado sobre uma cama.
para limpar, para dar banho, passava um pano, porque ele estava da cintura para baixo, com gesso, e era tudo muito difícil. E eu então comecei a planejar algo contra a minha própria vida, porque eu achava que não valia a pena. Eu achava até que depois disso, até o meu filho não sobreviveria. Eu comecei a passar essa aflição toda. Nesse tempo, uma pessoa amiga, ela frequentava muito a minha casa. E ela me falava umas palavras que me confortavam. E me levava uma literatura, ela era de uma determinada religião. Eu li aqueles livros, e não vou enganar vocês, naquele tempo eu sentia algum conforto naquela leitura. Só que depois que ela ia embora e eu acabava de ler, aquela aflição voltava. E eu voltava a pensar em dar cabo da minha vida. Nesse tempo eu tinha uma menina que me ajudava, ela morava num bairro próximo, mas dormia na minha casa. E ela tinha um livro sobre o travesseiro dela. Toda vez que eu tinha esse desejo, vou acabar porque não vale a pena, o meu grande sonho era ter meus filhos, um nasceu doente, estava naquele estado, a outra morreu, meu casamento não deu certo, eu não quero mais saber da minha vida. Mas toda vez que eu pensava isso, eu ia lá naquele livro daquela menina, eu tinha vergonha de que ela visse que eu estava ali tentando ler o que ela lia. Era um livro grosso assim, e ela deixava sempre aberto. Eu então olhei a capa e abri o livro. E eu li assim: olha, gente, sou professora de língua portuguesa e literatura pós-graduada, mas o que eu li eu não entendi. Dizia assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Vós sois os ramos. O ramo que não dá fruto, eu deixo secar e lanço para ser queimado. Mas o que dá fruto eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Eu fiquei lendo aquilo. Gente, eu não entendi nada, mas vou dizer a vocês, eu saí dali muito bem. Era como se algo penetrasse no meu corpo e era um calor que eu sentia. E eu saía bem, porque isso aconteceram mais algumas vezes. Eu não entendia. Sabe o que eu fazia? Eu mandava a menina ir fazer compras para ela não perceber o meu estado e também não se preocupar. O tempo passou e essa mesma pessoa que ia à minha casa me dar uma literatura, ela também tinha perdido um filho num acidente de moto. Ela levava esses livros para mim. E ela sempre me falava de muitas vidas, eu não entendia bem. E ela tentava me ajudar daquela maneira, só que ela não me ajudava, porque quando ela saía da minha casa, a aflição voltava. E numa segunda vez que eu passei por isso, eu pensando de que maneira eu ia acabar, e olha, gente, é difícil acabar com a vida, hein? Eu vou dizer a vocês, acho que não acabei por covardia mesmo. Naquele tempo, depois eu sei por quê, porque senão não estaria aqui hoje, né? Não estaria aqui. Na segunda vez, eu fui lá, aquele livro grosso assim, eu abri e li assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vós sois os ramos. O ramo que não dá fruto, eu deixo secar e lanço para ser queimado, lanço ao fogo. Mas o que dá fruto, eu limpo, para que dê mais fruto ainda. E eu aí que não entendia nada, porque vejam só, quando eu ia para aquele livro, eu sentia como se tivesse uma força me levando até ali. E eu não entendia. Aliás, tem muita coisa que acontece no mundo, quando você enxerga com seus olhos, toca com as suas mãos, é fácil às vezes de entender. Mas quando você não vê e você não toca, é uma sensação que você não sabe por que está sentindo. É diferente. E isso aconteceu comigo a segunda vez. E eu disse assim, que coincidência, lendo isso de novo, nesse livro, um livro enorme, tantas páginas. Bom, esse tempo passou.
E eu sempre que queria dar cabo da minha vida, planejei, comprei chumbinho, coloquei na minha casa, preparei meu filho, falei com ele muitas coisas. Houve uma terceira vez, quando eu chego naquele livro, mesma história. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Vocês são ramos. O ramo que dá fruto, eu limpo para que dê mais. Mas o que não dá fruto, eu lanço ao fogo para que seja queimado. Gente, ali eu vi que não tinha uma coincidência, tinha algo mais. Porque não era só aquela leitura. Era a força que me levava até aquele livro. Era aquele calor que eu sentia dentro de mim. Do que será que se trata isso? E eu prestei atenção bastante, porque esse livro, eu tinha um igual, guardado dentro do meu armário. O tempo passou. O tempo passou. Eu não dei cabo da minha vida. Meu marido começou a ser mais caseiro, frequentar mais a casa. Ele estava uma pessoa mais amiga, mais chegada à minha pessoa. Só que aquilo não me trazia ainda nenhuma vontade de ter casamento. Era apenas uma pessoa comigo, mais nada. Porque eu também já estava com a minha vida, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, meu filho estudando. Eu já tinha superado muita coisa. Essa perda de filho, a gente não supera nunca, mas a gente sobrevive, continua a vida, não é assim? Eu fui entender depois que esse texto, essa leitura toda, tinha algo mais, porque eu não tinha noção do que viria ainda a acontecer. Quando eu pensei que estava tudo bem, não é? Eu sentindo um clima diferente na minha casa, minha vida projetada, tudo arrumado, tudo organizado. A empresa do meu marido, aí ele montou uma empresa, a empresa estava dando certo, estava tudo maravilhoso. O que acontece? Eu já estava até pensando, opa, esse sapo está voltando a ser príncipe. Sabe aquele sentimento gostoso que a mulher precisa ter quando ela tem um companheiro? Quando ela tem um companheiro, né? Quem não tem, talvez nem pense nisso. Tem mulher que não quer. Mas eu tinha aquele companheiro, aquela pessoa que estava, apesar de tudo, comigo. Aí eu tenho a notícia mais uma vez, que havia uma outra situação semelhante. Era uma pessoa da firma, uma pessoa que estava lá trabalhando há algum tempo, era uma estagiária, e que foi crescendo, e que foi se apoderando, no final já era sócia da empresa, e estava lá tendo um caso com meu marido. Aí, bom, era meu marido, não tinha divorciado, né? Não, gente? Estava morando na minha casa, não era muito chegado não, mas estava lá. Gente, aquilo ali foi para mim um terror. Eu falei, meu Deus do céu. Porque quando você tem uma pessoa que se aproxima e é uma pessoa estranha, você ainda aceita, não sabia, não viu, não entendia, mas é uma pessoa que te vê, ri para você, te dá tapinha nas costas, não é? Mais difícil. É uma dificuldade maior de você entender. Então eu falei, bom, agora acabou mesmo, não quero mais saber disso. Meu filho, ó, vai embora. Está vendo aquela porta lá, ó? Vai embora. E ele foi. Ele foi. Quando ele foi, gente, eu conheci. Ele foi. Sem nenhuma resistência, tá? Graças a Deus eu estou me mandando embora. Só que nesse tempo eu conheci a Donep. A Donep, essa associação de homens e mulheres de negócios, mulheres que vêm para cá e aprendem muito sobre a vida. Quando eu cheguei na Donep, e eu cheguei com ele, porque estávamos separados, ele foi embora, eu continuei tendo a minha vida, ele tendo a vida dele para lá. Antes era para cá. Estava tendo a vida dele para lá. Quando eu fui convidada para ir
a um jantar. Alguém aqui já foi ao jantar da Dona Epe? Levanta a mão, por favor. Então, não deixem de ir não, tá, gente? Levem seus maridos. Vocês vão entender por quê. Eu liguei para o meu marido e falei para ele assim, escuta, você, pela lei, é casado comigo. E eu vou a um evento que as mulheres vão com maridos, ou vão com namorado, ou então vão arranjar alguém para ir lá. Mas, ó, eu quero ir com você, que é meu marido. Já basta tudo que você fez comigo, então você tem obrigação de ir comigo. Olha só que petulância, porque ele não tinha, na verdade não tinha, né? Mas eu falei assim com ele, eu estava com uma raiva danada. Queria ir àquele jantar e as minhas amigas que iam com seus maridos. Quem tinha marido, quem tinha outras amigas que iam com o namorado, noivo. Uma outra que vai até hoje, vai com filho, porque ela é viúva. E ele então falou assim, tá bom, eu vou. Depois ele me contou que falou assim, eu vou com ela lá. Tadinha, ela perdeu o filho, tá triste, não sei o que e tal. Aí ele foi comigo. Mas, gente, sabe em que circunstâncias nós chegamos a uma situação muito caótica? Eu falei para vocês que eu tive 2 filhos, né? A Aline foi colhida junto com meu filho Oliver por um ônibus e morreu. Nesse tempo que eu convidei meu marido, tinha acontecido um fato tremendo. Relatei para vocês que o meu filho sobreviveu, estudou, fez uma pós-graduação na Espanha. Não teve nenhum problema mais cardiológico, mas ele quis casar, ficou noivo. E nessa fase de noivado, ele era um pouquinho abaixo do peso. E esse abaixo do peso, hoje em dia as pessoas buscam muitas alternativas, e há muitas alternativas. Mas ele resolveu usar anabolizante na academia onde ele foi malhar, para ficar mais forte e entrar na igreja mais forte. E ele não resistiu. Ele veio a óbito. Ele veio a óbito. Então, meu segundo e único filho, meu marido fora de casa. Nesse dia eu olhei para o chão, não tinha chão. E eu pensei comigo mesmo, agora sim, acabou tudo. Acabou minha família, cadê a minha família? Meus filhos que eu sonhei não tenho. Meu marido não está em casa. Sumiu, foi embora, porque eu mesma mandei ele embora. Acabou tudo. Nesse tempo eu recebi uma amiga na minha casa. Essa amiga caminhou comigo muito tempo. E essa mulher, um dia, eu fui deixá-la na portaria, pegamos o elevador e eu olhei para ela. Ela estava com uma feição, uma expressão de muita alegria. Ela estava muito alegre. E ela riu e disse assim, eu nunca vi uma família acabar tão rápido. Ela disse isso para mim. E eu entendi aquele sorriso, porque eu já estava conhecendo alguma coisa, entendendo aquelas palavras sobre dar fruto, sobre ser galho, sobre ser videira, sobre o que é ser lançado ao fogo, sobre o que é frutificar. Porque eu fui me inteirar melhor sobre esse livro, que eu vinha saber, que era a Bíblia, que eu tinha na minha casa guardada. E quando eu convidei o meu marido para ir a esse jantar, eu já tinha perdido meu filho, eu estava sem filho, e eu falei duro com ele, e ele falou, eu vou com ela sim, coitada, ela perdeu o filho, e ela não está, vou fazer uma companhia a ela. Só que ele chegou lá e ele viu um ambiente diferente, esse ambiente onde eu digo para vocês, tragam seus maridos, porque vale a pena. E eu comecei a entender tudo, que nós podemos mudar a história da nossa vida a partir do momento que passamos a entender alguns chamados. Eu entendi o meu chamado para esse
esse ministério, esse grupo chamado Adonep. E esse momento, eu levei o meu esposo e houve uma oração, que a partir daquele dia, essa oração mudou a vida dele e mudou a minha vida também. São situações que vivemos difíceis, mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele pode mudar toda a história da vida da gente, se a gente quiser e deixar. Por quê? Porque eu perdi os filhos, meu marido foi embora. Mas o meu esposo voltou para casa, diferente depois do jantar. Ele voltou um homem totalmente transformado. Um homem carinhoso, um homem dedicado à casa. Um marido como ele nunca foi, ele passou a ser, porque ele começou a frequentar esse ambiente da Adonep. E ele também ficou num baque muito grande, a empresa dele caiu, ele não tinha mais, queria ir embora para a terra dele, que é Roraima. A empresa estava num baque muito grande, nós já estávamos com muita dificuldade financeira, porque eu nunca me separei no papel, e a gente sabe que quando trabalhamos por conta própria, se a gente não tiver uma dedicação, a gente perde dinheiro. Estávamos num baque total. Eu quero dizer para vocês hoje que a empresa, no ramo que meu marido atua, ele é engenheiro de automação predial, hoje é uma das primeiras no ramo. Nós fomos receber um prêmio, que é um prêmio que só quem está muito bem é que recebe o Top of Business. A empresa está muito bem. E aquela pessoa que estava na empresa, que era uma pessoa, não era tão amiga assim, mas era uma pessoa usada pelo mal para destruir, porque uma pessoa quando adentra numa família, sabendo que existe uma família, né? Essa pessoa estava sendo usada para destruir. Essa pessoa gerou um filho. Quando meu marido estava para voltar para casa definitivamente, ele falou assim: Elma, eu não sei se dessa vez você vai me perdoar. Porque eu falei: o que houve, homem? Você matou alguém? O que houve? O que aconteceu de tão grave? Ele disse: olha, a pessoa com quem eu estava me relacionando está grávida. E eu já estava com conhecimento que eu precisava ter para hoje estar aqui falando para vocês com muita alegria no meu coração, muita alegria mesmo. Porque é possível ser feliz, gente, quando se encontra Deus. Eu disse para ele assim: olha, não se preocupa com isso. Se Deus não te condenou, eu não posso te condenar. Quem somos nós para condenar alguém? Eu disse isso para ele. E ele, muito sem jeito, disse assim: mas o que eu vou fazer? E a criança, o que eu faço? Porque uma coisa era o perdão para ele, outra coisa é a criança. Eu disse: traz a criança. A criança é linda. Hoje é uma filha que eu tenho. Ela me olha como mãe, me chama de mãe, adora ficar comigo, eu com ela. Ela me lava minhas costas, me dá banho, cuida de mim. É uma gracinha. A empresa está muito bem. Meu marido está um bom marido, uma graça de marido. Um marido que toda mulher quer ter. Um homem atencioso, gentil, porque nós sonhamos é com isso. E eu quero dizer para vocês que esse clássico da literatura é só uma escrita qualquer, porque a realidade está aqui. Não é nenhuma história irreal, fantasiosa. É uma história real da minha vida. Eu hoje quero dizer para vocês que eu sou feliz, porque eu conheci uma palavra que mudou a minha vida, que eu fui buscar entender, porque nós somos galhos de uma videira. Nós temos que frutificar. Nós temos que aprender com Jesus quando veio à Terra, quando nos ensinou. Precisa ter religião, porque a Adonep não é religião, tá, gente? Basta conhecer a oração do Pai Nosso. E eu creio que todas nós conhecemos a oração do Pai Nosso, que fala de perdão. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Só Ele é santo, ninguém mais. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que acumula riquezas. Isso não é importante, porque isso vai acabar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É na mesma proporção que nós perdoamos o outro que Deus nos perdoa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e sempre. Nós, às vezes, falamos muito rápido, porque há religiões que ensinam assim. Você não sabe nem o que está falando, Pai Nosso que está no céu, santificado. Você não sabe. Então pensa só, perdoa as nossas dívidas. Eu, nessa hora, pensei no Pai Nosso e naquelas palavras que eu vim saber que era a Bíblia, que eu tinha esse livro. Mas estava lá misturado com tantos outros, de literatura, de língua portuguesa, de direito, porque eu sempre li muito. Então, gente, eu pensei nisso e valeu a pena o perdão. Existe algo que nós precisamos fazer, não é só conhecer, porque todas, eu creio que todas aqui conhecem essa oração do Pai Nosso, mas viver é diferente. Ora, se você não vive, é melhor nem rezar isso, nem orar. Você tem que viver. Você tem que perdoar quem te ofende. Você não tem como perdoar quem não te ofendeu. Estou certa? Você tem que perdoar. O perdão vem em função de um erro, de uma dívida. Então, nesse momento eu falei, traz sua filha. E isso mudou, porque ele percebeu que esse amor que só Deus tem por nós, porque deu o filho dele por nós, só esse amor pode fazer a gente perdoar. E quando eu disse a ele para ir ao jantar da Donep, houve lá também uma oração que mudou a vida dele, que transformou, foi o início de toda a transformação que eu fiz também, e que eu gostaria que vocês fizessem comigo essa oração. Gostaria que vocês se colocassem de pé e curvasse a sua cabeça para que a gente possa fazer pensando no que está falando. Vamos repetir comigo, por favor. Querido Deus, eu chego a Ti, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, e quero nesse momento quebrar todo pacto, todo trato que eu ou alguém da minha casa tenha feito com o inimigo da minha alma até a 4ª geração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter a vida eterna. Amém. Gente, eu sei que essa quebra de pacto, esse pedido que está lá em Lucas 12:8, que diz que pede ao Senhor para escrever o nome no livro da vida, nem todo mundo tinha feito. Quem não tinha feito essa oração, levanta por favor a mão. Essas pessoas que nunca tinham feito essa oração, gostaria que viessem à frente. Nós temos um presente para vocês? Temos. Então, vocês vão receber das mãos da diretoria um presente. Obrigada, viu? Muito bom vocês estarem. E eu gostaria de fazer uma oração por vocês, se vocês permitirem. Vocês permitem que eu faça uma oração? Eu gostaria também de fazer uma oração para quem tem algum problema como eu tive com droga, um filho que esteja nas drogas, um sobrinho, alguém que você ame. Eu gostaria também que se colocasse aqui, porque eu passei, eu entendo um pouco já dessa situação. Eu sei que a oração é importante. Uma mulher que esteja com problema no seu casamento, porque não aprendeu a perdoar.
Se tem dificuldade de perdoar, vem para cá também, que eu gostaria de orar com você. Nós vamos fazer uma oração que vai mudar toda a tua história. Porque vamos invocar o nome daquele que é poderoso para fazer. Jesus Cristo. Só Ele pode fazer. Ninguém mais. Meu coração está curado. Meu casamento restaurado. Minha família reconstituída. Porque Deus entrou e fez a diferença. Então, não fiquem nos seus lugares. Se você tem um desses problemas, venha até aqui. Porque nós vamos orar agora. Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor, nosso Deus, aquele Criador de todas as coisas. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Senhor que derramou aquele sangue naquela cruz, verteu sangue para que pudéssemos ter salvação. Que o Senhor venha em nosso socorro. Vem, Senhor. Cubra-nos, Senhor, com teu manto sagrado. Limpa, Senhor Deus, do nosso coração toda sujeira. Tudo aquilo que precisa ser retirado, para que o Senhor, Deus, possa vir com o Espírito Santo e entrar no nosso interior. Deus, em nome de Jesus, aqui há pessoas, Senhor Deus, que acabou, Senhor Deus, de te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço, Senhor, uma unção especial nessas vidas. Que todo levante, toda dificuldade, toda idolatria venha cair por terra no nome de Jesus. Porque sabemos que às vezes não caminhamos com retidão nos teus passos, Senhor, porque há dificuldades, há barreiras levantadas, que são contrárias à tua palavra. Mas o Senhor é soberano, e o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o Deus Espírito Santo que está presente. O Senhor é o Deus que está agora, Senhor, convencendo, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque só o Senhor pode fazer. Deus, em nome de Jesus, as pessoas que têm uma dificuldade como a que eu tive, Senhor, quando, Senhor Deus, eu não pude visualizar uma droga, Senhor, entrando na minha casa, que essas pessoas hoje saiam daqui com a vitória delas, Senhor, que elas possam ver e que o Senhor envie seus anjos, Senhor, para acabar, para derrubar, para desfazer, Senhor, esse propósito satânico, Senhor, que é para destruir um lar, uma família, uma vida. Deus, no nome santo de Jesus, que haja pessoas que falem, Senhor, do teu amor, do teu poder, da tua autoridade na vida delas. Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que estão com problema de casamento, eu quero, Senhor Deus, agora, Senhor, que o Senhor entre com providências. Senhor, nós não aceitamos que famílias sejam destruídas, Deus. Nós não aceitamos que mulheres sejam agora, Senhor, frustradas, que elas tenham suas famílias destruídas. Nós não aceitamos porque confiamos, Senhor, na tua palavra. E eu sei que família é projeto teu, Senhor Deus. Então, Pai, entra com providência, Senhor, em todas as famílias necessitadas. Senhor, no nome santo de Jesus, nós repreendemos todo mal na vida dessas mulheres, porque aceitaram um convite não do homem, mas aceitaram um convite teu. Foi o Senhor que as trouxe aqui, Senhor. Eu tenho certeza disso. Foi o Senhor que as trouxe aqui. Então, Senhor poderoso, Criador do céu e da terra, que o Senhor entre com providências e que a vida delas, como a minha, nunca mais seja a mesma, que todo mal se desfaça agora, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, porque só o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Minhas queridas, quem quiser um atendimento, quem quiser uma oração específica, eu estarei aqui, as oficiais do capítulo, estaremos aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem que eu leve seus nomes, porque vão um monte e queimo o pedido num monte, eu estarei aqui para atender vocês com todo o amor, porque um dia fizeram por mim e a minha vida, a minha história de vida é outra. Podem confiar em Deus, não em mim, mas em Deus. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, eu gostaria que vocês agora conhecessem o meu esposo, que hoje é um maridão, não é sapo, viu? É príncipe.
É a segunda vez que eu participo assim de um evento como esse das mulheres, né? Geralmente nós estamos assim da DONEP e a gente faz mais o jantar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O que ela falou de mim é muito pouco. Era muito pior do que isso. Vocês não têm nem ideia. Eu era um homem prepotente, eu era orgulhoso, eu era vaidoso, soberbo. Não perguntava nada em casa o que ela queria, se ela não queria, simplesmente comprava e decidia. Até a cor das paredes da casa, tudo que vocês imaginarem, eu era muito ruim. Mas, graças a Deus, eu agradeço a Deus, a esposa que Deus me deu. Muito obrigado.